Olá pessoal dos oitavos anos da Escola Eduardo Olímpio, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Eber, sou professor de História e nós estamos preparando aqui para vocês nesse momento uma videoaula explicando, trabalhando aqui os conteúdos de História Geral, ok? Dos oitavos anos, do caderno de atividades número 2, beleza, pessoal? Então vamos dar uma passada aqui nos conteúdos. Temos alguns conteúdos diversos, mas na verdade um acaba puxando o outro, beleza? Então vamos aqui, ó, História, caderno número 2 de atividades. Olha só, primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar aqui é um breve texto sobre as principais consequências da independência das colônias hispano-americanas. Olha só, essa palavra hispano nos remete o quê? A Espanha. Todos os países praticamente da América do Sul, principalmente, e da América Central, e o México, que ocupa a América do Norte, são países o quê? De colonização, ex-colônias hispano-americanas, colônias que pertenciam, territórios que pertenciam à Espanha do século XVI, praticamente até o final do século XVIII, quando iniciou os processos de independência desses países, ok, pessoal? Então, basta nós analisarmos o seguinte: todos os países praticamente da América, nós temos 3 que não fazem parte, né, que não fizeram parte de colônias hispanas, no caso, os Estados Unidos, Canadá e nós, o Brasil, que fomos colonizados por Portugal. Olha só. Esse texto diz o seguinte, de maneira bem breve: de maneira geral, ao se concretizar o processo de independência, as colônias desligadas da metrópole, no caso a Espanha, que era, né, a possuidora das colônias, passaram a ter o controle de sua vida política, econômica e social. Mas as elites, é bom prestar atenção nisso, dos novos estados, ou seja, dos novos países, mantiveram as mesmas características tradicionais da época das colônias. Assim, não houve mudanças muito grandes, significativas no plano social e econômico das ex-colônias. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a efetivar o que lá? A Revolução Industrial, a implantar indústrias, a criar, na criação de indústrias, para aumentar a produção do que na época nós chamávamos de manufaturas, né? Então tinha, portanto, uma burguesia já organizada com fábricas, e a produção precisava de mercados e pessoas para comprar esses produtos fabricados pelas indústrias inglesas. Ao apoiar a independência das colônias espanholas e portuguesas, no caso nós, o Brasil, o governo da Inglaterra estava interessado em capitalizar, em aumentar, vender mais e dar uma turbinada na sua economia. Por outro lado, as elites coloniais estavam interessadas em vender seus produtos agrícolas no mercado internacional. Com a divisão ou fragmentação política que foi o resultado do fim do processo de independência, as ex-colônias foram aos poucos entrando em um processo de endividamento e dependência em relação aos ingleses. É claro, pessoal, esse texto vem falando o seguinte, que quando ocorreu o processo de independência nesses países, não houve mudanças significativas, nem no aspecto social, nem no aspecto econômico, nem dessas ex-colônias. Por quê? Apenas foi trocado de comando, então saiu o comando da metrópole, no caso da Espanha, e o poder foi para as elites, né? Elites, quer dizer, as classes mais poderosas, que tinham ligações com a metrópole. Então, por isso que em praticamente, a grande maioria dos países que obtiveram sua independência naquele período, não houve mudanças muito grandes. Quer dizer, efetivamente nós não nos tornamos muito independentes. E olha só que troca curiosa aqui, né? Aqui diz que a Inglaterra tinha muito interesse em que essas colônias se tornassem independentes, porque criaria novos mercados, o quê? Consumidores, pessoas para comprar os seus produtos, mais gente para comprar os seus produtos. E as lideranças das colônias tinham interesse em vender os seus produtos agrícolas. Agora veja bem, pessoal, existe uma grande diferença entre eu vender um produto agrícola que tem um custo muito menor do que um produto industrializado. Então sempre esse processo todo sempre favorecia quem? Os ingleses. Então isso fez com que aos poucos aumentasse o endividamento e a dependência em relação aos ingleses
dessas colônias que se tornaram independentes. A partir do título em cima, a pergunta número 1, questão 1, pergunta o seguinte. A partir do título, identifique o tema principal do texto acima. Bem tranquilo aqui, né, pessoal? Fala sério. Aqui tem uma tabela que diz o seguinte, ó, com base no texto, preencha o quadro abaixo. Preencha o quadro abaixo. O carro de polícia passando aí, olha só. Veja bem, nesse horário sim acaba captando quase todos os sons, né? Olha só, com base no texto, preencha o quadro abaixo. As principais consequências da independência das colônias hispano-americanas no aspecto político, social e econômico. Nós podemos observar aqui nesse breve texto que não mudou muito. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Façam essa pesquisa, façam essa pesquisa aqui na internet, vocês vão encontrar muito mais informações sobre essas que nós estamos passando aqui nesse breve vídeo, porque a nossa intenção não é esgotar, apesar de que nós estamos à disposição de vocês, como vocês já sabem, pelo Messenger, para complementar qualquer tipo, ou responder qualquer tipo de dúvida que vocês tenham em relação ao caderno número 1, beleza, pessoal? Mas vocês podem também estar buscando informações sobre esse título, principalmente aí num site que eu gosto muito, que é o Brasil Escola, www.Brasil Escola, sempre tem informações mais resumidas e mais sintetizadas sobre muitos conteúdos históricos. Então, no quadro da questão número 2 é para você fazer basicamente isso, quais foram as consequências na política, na sociedade, na economia. Olha só. Leia o texto abaixo, esse grande texto, não, brincadeira, pessoal, nesse pequenino texto aqui, e responda as atividades 3 e 4. Sobre qualquer aspecto, quem escreveu esse fragmento aqui é Eric Hobsbawm, historiador inglês, tá? Diz o seguinte, sobre qualquer aspecto, esse foi provavelmente o mais importante acontecimento da história do mundo. O que foi, pessoal? A Revolução Industrial. Pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado na Grã-Bretanha. Podemos chamar de Inglaterra também, é uma questão de divisão política ali. É evidente que isso não foi um processo acidental. A qual acontecimento histórico o texto se refere? Nossa, muito complicado a 3, hein? Fala sério, tá muito fácil, né? Porque o historiador Eric Hobsbawm afirma que não foi um processo acidental esse acontecimento ter iniciado na Grã-Bretanha ou na Inglaterra. Realmente, pessoal, não foi um processo acidental, foi um processo construído historicamente, principalmente no século anterior ou nos séculos anteriores, ok? Então você vai fazer aí uma pesquisa sobre isso, você vai conseguir entender melhor. Ressaltando que qualquer dúvida é só nos chamar. Mas, lembrando que os próximos textos, eles vêm dizendo muito sobre isso aí, tá? Vem dizendo muito sobre isso, olha só. Leia o texto a seguir para responder a atividade 5, que diz o seguinte. Olha só. As Índias Orientais haviam sido, como vimos, o exportador tradicional de tecidos de algodão, encorajada pela Companhia das Índias Orientais, mas como o interesse industrial estabelecido prevaleceu na Grã-Bretanha, os interesses mercantis da Índia Oriental, para não mencionar os próprios indianos, foram empurrados para trás. A Índia foi sistematicamente desindustrializada e passou de exportador a mercado para os produtos de algodão da região de Lancashire. Em 1820, o subcontinente adquiriu somente 11 milhões de jardas, é uma medida de peso, mas por volta de 1840 já adquiria 145 milhões. Isto não era meramente uma extensão gratificante dos mercados de Lancashire. Era um grande marco na história mundial, pois desde a aurora dos tempos, a Europa sempre importava mais do Oriente do que exportava para lá, porque havia pouca coisa que o Oriente necessitava do Ocidente em troca das especiarias, sedas, chitas, joias, etc., que eram enviadas. Também é do Eric Hobsbawm esse trecho aqui. O texto trata de uma alteração no montante comercial entre o Oriente e o Ocidente provocado pela Revolução Industrial. Sobre esse processo, nós podemos responder o seguinte. Qual foi o maior impacto desta mudança para a Índia, para o país Índia? O texto vem dizendo
bastante claramente qual foi esse impacto. O que se modificou nas relações comerciais entre Oriente e Ocidente nesse processo ocasionado pela Revolução Industrial? Olha só, pessoal, o que mudou nas relações comerciais entre Oriente e Ocidente neste processo que foi a Revolução Industrial? O texto diz que, historicamente, sempre o Ocidente exportou muito pouco para o Oriente, porque não havia essa necessidade. O Oriente já possuía muitos produtos de valor agregado, de um valor comercial muito maior. E quando as indústrias começaram a surgir na Inglaterra, esse processo se inverteu. É verdade, é isso que o texto vem dizendo lá. Olha só, observe a imagem abaixo para responder às atividades 6 e 7. Isso aqui é provavelmente, o que eu diria? O rodapé sobre a imagem está dizendo, né? Produção têxtil. Têxtil vem dizer o quê? De tecidos, né? Tecidos, roupas. E aqui os dados sobre a imagem. Eu poderia chamar isso aqui de o quê? Aqui, descreva a imagem destacando as personagens representadas. As, no caso, femininas. E o que elas estão fazendo e o espaço em que elas estão. Poderia chamar isso o quê? De uma oficina, mais ou menos isso, né, pessoal? É isso aí. Analisando a imagem, podemos dizer que ela representa uma forma de produção. É uma forma de produção industrial. Utilize elementos da imagem para justificar a sua resposta. A segunda perguntinha já praticamente responde a né? Então dá para a gente ter uma ideia de uma produção mais ou menos pré-industrial. O que significa isso, pessoal? Vamos entender que eles estivessem fabricando, por exemplo, aqui algum tipo de peça de vestuário, alguma roupa. Então nós vemos que uma está fazendo uma atividade, outra, temos aqui 4 pessoas, 5 pessoas, e cada uma está fazendo o quê? Uma atividade diferente. Não seria isso? Mais próximo ao que passou a acontecer depois com o advento, com o surgimento das indústrias. Não é isso? Vamos aqui para as últimas questões. A partir da leitura do texto abaixo, responda as atividades 8 e 9. Em 1688, Guilherme de Orange aportou no país à frente de um exército e após a deposição ou a tomada ou a retirada de Jaime II do poder, recebeu a coroa do parlamento. Quem recebeu a coroa? Guilherme de Orange. A Revolução Gloriosa, um fato histórico muito importante, assinalou o triunfo do liberalismo político sobre o absolutismo e, com a aprovação do Bill of Rights, em 1689, assegurou a supremacia legal do parlamento sobre a realeza e instituiu na Inglaterra uma monarquia limitada. Olha só, esse fato aqui, de maneira muito breve, ele ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Ocorreu na Inglaterra no século XVII, meados do século XVII até o final. Um processo relativamente longo e que foi finalizado em 1689 com a aprovação desses direitos aqui. Leis praticamente de direitos, ou decreto-leis, se formos traduzir ao pé da risca. Isso aqui acaba com o absolutismo. O que seria o absolutismo? O poder concentrado nas mãos dos reis, que aconteciam, era o processo político de antes, e passa a instituir o que? O parlamento. A Inglaterra fica sendo conhecida como uma monarquia parlamentar a partir desse momento. Segundo o texto, qual foi a alteração que a Revolução Gloriosa provocou olha aqui, pessoal, na estrutura política da Inglaterra? Acabamos de falar, olha aqui, ó. Triunfo do liberalismo político sobre o absolutismo, a partir da aprovação do Bill of Rights. O que foi o Bill of Rights? Foi basicamente isso que nós vemos aqui, um conjunto de leis e direitos que que na verdade divide o poder na Inglaterra. Antes da Declaração dos Direitos, o poder era muito concentrado nas mãos do rei, dos imperadores. A partir dessa declaração de leis, é criado uma monarquia da qual o rei ele não
tem mais plenos poderes e é concedido aqui vários direitos aos cidadãos ingleses a partir dessa declaração aqui, ok? Vamos ao último texto, pergunta 10. Uma lei de 1802 limita a 12 horas de trabalho, olha só que coisa isso aqui, hein? Limita a 12 horas de trabalho por dia e isenta de serviço noturno os aprendizes pobres. Outra de 1812 limita o esforço de menores de 12 anos, uma lei de 1814 proíbe a convocação de menino de menos de 9 anos. Em 1840, uma lei impede a mulher de servir nas minas, que era um serviço muito duro. Lei de 1847 estabelece o trabalho de 10 horas. As leis citadas pelo historiador Francisco Iglesias referem-se à busca de uma solução para qual problema social decorrente para qual problema social decorrente da Revolução Industrial. Nós entendemos que o processo de Revolução Industrial trouxe muitos problemas sociais para a Inglaterra. E esse conjunto de leis citada pelo historiador Francisco Iglesias traz o quê? Traz uma busca, na verdade, não traz a solução, mas uma busca de solução para os problemas. Imaginem vocês que antes dessas leis serem delimitadas, o problema social de exploração de mão de obra, ele era o quê? Muito maior. Ok? Pessoal, então dessa maneira a gente finaliza. O vídeo até ficou um pouco longo, 16 minutos e alguma coisa. Eu me despeço de vocês e aguardo vocês. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, é só nos procurar nas redes sociais disponibilizadas pela escola, no Messenger e também pelo canal da Escola Eduardo Olímpio no YouTube. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e continuem se cuidando e sempre na torcida, na oração, para que essa situação possa passar rápido e nós possamos nos conhecer pessoalmente. Esse é o meu desejo. Um grande abraço a todos, pessoal.